Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem um encontro, uma reunião entre todos os docentes, professores e monitores, junto com o Valmir, né, da Biomob, nosso parceiro aí do parque. E a gente vai hoje tratar um pouco da acessibilidade, né, um tema que é um valor para o parque, é uma prioridade dentro do programa de residência. E o Valmir está aí desde o início, já desenvolvendo toda essa conscientização e trazendo bastante informação para a gente, mas nunca sabe tudo. Então, mais uma vez, a gente vai recebê-lo aí para um aprendizado. Dessa vez, a gente fez um realinhamento, né? Que nas últimas vezes a gente fez treinamento com foco mais na conscientização, no entendimento de tudo isso. E hoje o Valmir vai tentar trazer um pouco mais para a prática, porque a gente fez um levantamento, né, junto com os docentes que encerraram o ciclo agora 24.1, e aí a gente perguntou quais tinham sido os maiores desafios, porque todos eles tiveram esse treinamento e depois eles foram ministrar aula para as pessoas com diversidade funcional, né? Tivemos várias diversidades aí na turma que encerrou, e, e dentro do que foi levantado, a gente passou esse resultado aí para o Vami, e ele está trazendo uma proposta de tentar nos auxiliar da melhor forma possível para o próximo ciclo, 24.2, que está começando aí agora início de agosto. Eu acho que o Vami vai por essa linha, mas já vou antecipar que, assim, eu acho que é muito difícil nós sabermos tudo, né? Acho que é impossível sabermos tudo e de como lidar com todas as possibilidades. Então, nosso objetivo aqui é melhorar essas nossas possibilidades, né? Mas ninguém está isento de ter dúvidas, muito pelo contrário, com certeza elas vão aparecer. E é por isso que o Valmir vai percorrendo toda a residência ali, nos acompanhando e está sempre nos ajudando em qualquer desafio. Então, o principal é a comunicação, né? Vocês vão começar a interagir com os alunos e vão encontrar barreiras, desafios, não hesitem em nos procurar, né? A gente vai fazer tudo que for possível e o melhor que a gente souber, tá bom? Então, Valmir, seja muito bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui como parceiro, trazendo seu conhecimento, tentando nos ajudar a sermos melhores na inclusão. Seja bem-vindo. Legal, Cília, obrigado. Bom, vou me audiodescrever ou autodescrever. Sou um senhor de estatura mediana, cor de pele branca. Agora estou com pouca barba e pouco cabelo, cada dia pior. De menos dinheiro, menos barba, menos cabelo. Uso um óculos com aro quadrado, visto uma camisa cinza. Essa, essa minha descrição, que a gente chama de autodescrição e audiodescrição, né? Ou áudio ou auto, né? Toda audiodescrição serve para você contextualizar para uma pessoa cega. E quando a gente chama de autodescrição, não é que a gente está descrevendo um carro, é que a gente está descrevendo a nós mesmos. Isso é fundamental como uma espécie de um recurso de leitor de tela. Então, é a possibilidade que eu tenho de amplificar a interação para as pessoas cegas. Eu gostaria que a gente olhasse para esse tema sem viés ideológico nenhum, já que alguns temas vão se cruzar, principalmente quando a gente fala de linguagem inclusiva, né? E entender que para a gente promover uma sociedade mais equalitária e mais justa, a gente precisa olhar para todos. E eu vou trazer algumas questões para vocês aqui. Eu gostaria que a gente fizesse uma integração para que a gente seja o mais participativo possível. E eu gostaria de conhecer vocês de forma rápida. Quem são, de onde são e que matéria que vocês lecionam aí no Serratec, por favor. Vamos começar, obviamente, pelas mulheres. Tem alguém que pode comandar o chamado aí?
Por ordem ou eu faço isso por aqui? Você que sabe, o que é que vai chamando aqui na ordem? Ou o Eu pessoal vai se quero. oferecendo, não? Então vai. Primeira voluntária. Temos algumas, ó. Oi, boa noite. Boa noite. Já que ninguém se voluntariou, vou eu. Boa noite. Vou começar então já treinando minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta, tenho cabelo ruivo meio ondulado e uso óculos vermelho. É, Meu nome é Mayara, eu tenho 24 anos, eu vou ajudar na monitoria, na parte de lógica de programação e API. Perfeito. É a próxima? Boa noite, Próxima? estão me ouvindo? Sim. Bem, meu nome é Maria Clara, também vou praticar minha autodescrição aqui. Eu sou uma mulher branca, cabelo ruivo também, na altura do ombro, uso um óculos marrom. E eu vou lecionar front-end e desenvolvimento web. Muito bom. Próximo, gente. Boa tarde, meu nome é Alberto, tenho uma estatura de 1,87 m. De vez em quando eu uso óculos, de vez em quando não. Hoje eu não estou usando óculos, estou sentado na minha cadeira, no meu quarto, com uma parede branca atrás. Tenho cabelo curto para médio e serei professor da disciplina de desenvolvimento de API RESTful de vocês. Legal. Bom, vamos lá. Meu nome é Felipe, tenho pele na cor branca, tenho um pouco de barba no rosto, tenho um cabelo curto para meio espetadinho. É, mas o quê? Vou dar aula de front-end essencial, React e React Native. Eu acho que é isso, né? Estou usando um fone de um headset. Ah, atrás de mim, no lado esquerdo tem uma janela, do outro lado fica um armário que não dá para ver, com um espelho no fundo, e atrás uma parede branca com fundo com risco azul na diagonal. Agora eu vou abrir a câmera. Ah, não dá para ver que tá embaçado, mas ó. E tô de casaco branco com lista preta. Boa. Bom, vamos fazer uma observação. Mandou muito bem nessa sua descrição aí. É, a gente sempre começa pelo sujeito, né? Então, primeiro você fala quem é, depois você vai incluindo os adereços e, por último, você pode colocar o cenário ou não. Mas você foi muito bem, colocou uma ordem muito boa. Parabéns. Valeu. Meu nome é Wagner, tenho 33 anos. 33 anos. É, Sou um homem branco, de cabelo médio para longo. Estou usando um corta-vento preto com a minha skin de sempre, que é uma camisa cinza ou grafite. É, Atrás de mim tem um fundo azul embaçado, que seria o meu escritório, e eu vou ser monitor nas tarefas de PO e front-end essencial. Legal. E oi de novo, Vomir. Boa. Pode ser, então. Bom, sou um homem de estatura média, né? Uns 70 e poucos, uns 70, 72. Tenho bem pouco cabelo, quase nada, praticamente careca. Uso um óculos cinza. Tenho barba, tenho bastante barba. Tenho 29 anos, sou da cidade de Teresópolis, do Rio de Janeiro. Tô com uma camisa azul. E atrás de mim aqui, onde eu estou no momento, tem um armário, né? Um armário marrom, amarelo, meio assim. E eu vou ser monitor da matéria de lógica de programação. É isso.
Perfeito, Vitor. Nós carecas não estamos sozinhos. Tem muito Isso aí. cabelo nesse time aí. Posso ir? Posso ir? Bora? Meu nome é Rony, sou professor do Senai Serratec, tenho 49 anos, cabelo curto, olhos claros, estou com uma blusa escura e vou atuar nas disciplinas de lógica, banco de dados, API e React. Perfeito. Bora, galera. Meu nome é Christian, tenho 28 anos, sou um homem alto, com cabelo raspado, um pouquinho de barba também, pele parda, e é isso. Boa, Cristian. Qual matéria vai lecionar? Ah, esqueci. Eu vou prestar monitoria para banco de dados e desenvolvimento web. Legal. Boa noite, meu nome é Rafael Carvalho, tenho 34 anos, tenho 1,80 de altura. Em relação à pele, às vezes eu acho que sou um pouco branco demais para ser negro, negro demais para ser branco, eu tô nesse meio termo ali. E você é monitor de lógica de programação, banco de dados e React Native. Deixa eu abrir minha câmera aqui, câmera um pouco bagunçado, mas a câmera não abriu. Abriu. Boa, Rafael. Bom, segundo o IBGE, é, pessoas de pele branca, pele parda, pele preta, né? E os indígenas, né? Que são chamados de pele vermelha. A gente também pele amarela, que são os orientais. É a denominação que a gente usa hoje em dia. Próximo. Bem, meu nome é James, eu tenho 30 anos, estatura alta, pele branca, cabelo tá, diria que tá médio, precisando cortar, barba grande, uso óculos quadrados. E você monitor tem matérias de lógica, front-end essencial e projeto aplicado. Legal. Boa, James. Se tiver aí um programa de doação de cabelo, passa aí um pouquinho para nós. Perfeito, perfeito. Próximo. Meu nome é Douglas, sou um homem pardo, 24 anos, meu cabelo está bem curto, barba média, e eu vou ser monitor das disciplinas de banco de dados, desenvolvimento web e desenvolvimento mobile. Ao meu fundo ali está meio ofuscado, né? Mas há uma parede branca, minha cama, meu armário e um disco de vinil. Boa, vintage, hein, Douglas? Boa noite, meu nome é Rômulo, eu tenho 21 anos, sou um homem de pele branca, tenho cabelo de curto para médio ondulado e estou usando um moletom azul. Eu vou ser monitor de banco de dados, front-end, API e projeto aplicado. Legal, Romulo. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, boa noite. Meu nome é Débora. Eu tenho 33 anos. Sou uma mulher de estatura baixa. Tenho a pele parda, cabelos encaracolados, longos e castanhos, olhos castanhos também. Estou sentada, usando um headset preto e uma camisa de manga comprida vinho. Ao fundo, uma parede branca. Eu vou lecionar as disciplinas de lógica, PO, né, programação orientada a objeto, e API. Boa, Débora. Meu nome é Alec, sou um homem branco, estatura média, tenho olhos claros, cabelo curto. Atualmente estou vestindo um moletom verde e vou ser monitor na matéria de programação orientada a objetos. Não sei se ouviram, Ótimo. né? Porque a minha internet está bem ruim. Ouvimos sim, Alec. Foi ótimo.
Acho que foi todo mundo. Foi? Acho que, acho que foi. Legal. Bom, vamos lá. É, eu vou trazer algumas provocações. É, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, vou precisar agora da ajuda de vocês, porque obviamente não vou vê-los. Vocês estão vendo minha tela? Vamos Sim. 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 Tá. Então, eu vou começar a primeira provocação. Eu coloquei aqui conteúdo para todas. Por que que eu coloquei todas? Porque são todas as pessoas. Então, independente da sua cor de pele, mais uma provocação. A raça é raça humana. Então, o que difere é apenas a cor de pele. Cor de pele branca, cor de pele parda, cor de pele preta. Então, a raça é raça humana. Então, quando eu coloco todas, é todas as pessoas. E também estou fazendo uma alusão à linguagem neutra, que é uma conquista da comunidade LGBT, e que precisa ser respeitada. Então, a linguagem neutra é a gente evitar o machismo que está enraizado na sociedade e que traz muitos termos para o masculino. Por que que é importante a gente falar de linguagem neutra? A gente vai falar de três tipos de linguagem aqui. O nosso principal papel aqui é falar de comunicação. Então, vocês vão se comunicar com pessoas diversas, e é importante a gente conhecer a linguagem inclusiva, a linguagem neutra e a linguagem simples. Consegue passar esse vídeo para mim? Alguém daí do Serratec, Cecília? Eu posso passar? Ah, peraí, esse vídeo aqui ele não tem áudio. Quer dizer, ele tem áudio, mas é só a musiquinha. Eu vou passar eu mesmo, pode ser? Pode. Esse vídeo emocionante, e eu costumo dizer que ninguém faz um degrau para impedir que uma pessoa com deficiência entre no local, mas ela faz um degrau não pensando que uma pessoa com deficiência numa cadeira de rodas pode chegar no local. O Serratec está promovendo uma quebra de paradigma, que é fazer com que os desenvolvedores, que serão os alunos de vocês, pensem nas suas soluções em todas as pessoas, mas principalmente nos 18 milhões e 600 mil pessoas, segundo o censo do IBGE de 2022, que possuem algum tipo de deficiência no Brasil. Um outro estudo, um pouco mais antigo, infelizmente, que é um estudo do Plano Nacional de Saúde, né, Pesquisa Nacional de Saúde, de 2013, já falava que 3,6.
Acho que o Valmir travou. Eu parei de ouvir o Valmir, comecei a ouvir Pamela. Valmir tá aí? Tô aqui. Vocês me ouvem? Sim, tô Sim. ouvindo. Sim. Então Será vai. que não, será que não foi a Pamela que travou, não? Pode ter sido. Mas a gente estava te ouvindo. Tá, Então vai. Então foi Obrigada. eu, desculpa. sem problemas. Eu vou. Bom, 3,6% dessa população tem deficiência visual, mas a gente tem uma maioria desse contingente com baixa visão, tá? E além de baixa visão, a gente tem as pessoas que vão perdendo a visão com o passar dos anos, que é o meu caso, né, que já estou usando um óculos bem fundinho de garrafa, proporcionalmente. Você tem as pessoas daltônicas, né? E aí essa descrição das cores ela é importante. E uma vez eu escutei uma pessoa cega dizendo o seguinte: eu nasci cega, eu não sei o que é vermelho, não sei o que é verde, mas para mim é importante saber porque algumas dessas cores sinalizam algumas situações, como em um semáforo, né? Semáforo, sinaleira, sinal de trânsito, né? Enfim, é importante a gente entender. E obviamente, para escolher uma peça de roupa. E algumas pessoas, elas ficam cegas, né? Eu tenho um grande amigo que perdeu a visão. E ele perdendo a visão, obviamente ele perdeu as referências. E ele quer também saber as cores. Então, para a gente conseguir contextualizar o máximo possível o que a gente está fazendo e do que a gente está falando, descrever as cores também é fundamental. E aqui eu coloquei esses 4 grupos, que são os 4 grupos que quase que a gente tem todos eles representados nos alunos do Serratec. Então a gente tem, hoje em dia a nomenclatura é deficiência física, então são as pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com nanismo, pessoas amputadas, né? Então essas pessoas são consideradas pessoas com deficiência física. Pessoas com deficiência sensorial. A deficiência sensorial, ela engloba a deficiência visual e a deficiência auditiva. E eu vou abrir um parênteses primeiro para a deficiência visual. Se a pessoa tem só uma baixa visão, ela tem uma deficiência visual. Se ela não enxerga nada, ela não tem deficiência visual, ela é cega. Ela está enquadrada no conceito de deficiência visual, mas ela é chamada de cega e ela mesma quer ser chamada de cega porque ela não diz, ela não se assume como uma deficiência visual, já que ela não enxerga nada. Na deficiência auditiva é a mesma coisa. Quem ouve de um lado só tem uma deficiência auditiva. Quem não ouve nada é surdo, tá? Então temos aí cego, pessoa com baixa visão, pessoa com audição parcial e pessoas surdas. Na deficiência física, pessoas com nanismo, pessoas amputadas. Vai um parênteses aqui também. Anão é um termo pejorativo, a gente tem que evitar. São pessoas com nanismo ou pessoas pequenas. Deficiência intelectual ou mental. Esse grupo é um grupo um pouco mais complexo, porque aqui a gente tem pessoas com autismo, pessoas com síndrome de Down, esquizofrenia e na deficiência intelectual ou mental, que eu acho até um pouco pesado também essa questão da deficiência, entra também a questão do TDAH, da dislexia e outros subgrupos. É importante a gente ter esse entendimento, porque nós iremos encontrar essas pessoas que lá na Biomob, que é a instituição que eu trabalho, a gente chama de diversidade funcional, tá? Então, as pessoas com deficiência física, com deficiência sensorial, são consideradas para nós pessoas diversas funcionalmente. E as pessoas com deficiência intelectual e com deficiência mental são consideradas pela Biomob pessoas neurodiversas.
A gente vai ouvir neurotípico, neurodivergente. Na Biomob a gente usa sempre o diverso, porque no fundo, todos nós temos alguma dessa característica, ou auditiva, ou visual, ou intelectual, né, cognitiva, né? Eu acho que eu prefiro o termo cognitivo, né? Ou físico até, né? Então essa nomenclatura ela é relevante. E trazer esses números para mim é importante para vocês entenderem que hoje a gente tem um baixo índice de acessibilidade nas soluções digitais, nos sites e nos aplicativos. E vamos pensar numa determinada situação. Imagine você na pandemia sem conseguir enxergar e precisando pedir um alimento pelo iFood, pedir uma compra no mercado e sem conseguir acessar o seu dispositivo móvel ou o seu computador. Então é importante que a gente adapte as nossas soluções e crie essas soluções, e aí é que o Serratec estabeleceu um divisor de águas, né? Que é formar pessoas que vão trabalhar com desenvolvimento olhando para toda a diversidade. Aqui a gente vai tratar diretamente do que a gente chama de acessibilidade digital ou acessibilidade comunicacional. Então, acessibilidade digital e comunicacional, que elas se encontram, né? Então, tudo que eu publico na internet, seja um aplicativo ou um sistema ou só um site, que pode ser uma simples landing page, é o que a gente chama de digital. E dentro desse digital, eu tenho normas de acessibilidade, né? Essas normas compõem um documento que se chama WCAG, né? O WCAG é um documento que ilustra todas as normas de acessibilidade, porém eu vou passar aqui pelas principais, né? Que são a navegação via tab, né? Por caso da pessoa que não enxerga, não usar o mouse ou o trackball, ela usa a navegação via tab. Essa navegação via tab, sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, e todas as áreas clicáveis, né, os labels, né, com um texto alternativo, para saber que aquele elemento é um elemento clicável e saber qual é esse elemento, né? Previsão de ampliação e redução de fontes, previsão para libras e para texto escrito toda vez que houver um vídeo com áudio, principalmente, as legendas, né, que é a legenda escrita e a legenda em língua brasileira de sinais, né, em libras, né, descrição de toda e qualquer imagem que tiver no seu sistema. Então, se no seu sistema tiver uma imagem, essa imagem precisa ser descrita, como a gente se autodescreveu no começo. Evitar fontes serifadas, que são fontes muito rebuscadas, que podem dificultar a leitura. Tá? Então, isso tem que estar previsto no material didático de vocês. Por quê? Porque vocês vão ter alunos que precisam desse tipo de comunicação mais acessível. Tá? Então, o que é uma linguagem inclusiva? Deixa eu pular aqui. Tá? Na prática, você adotar uma linguagem inclusiva é você substituir as expressões que a gente acaba utilizando no cotidiano, levando em consideração os marcadores sociais, que são gênero, orientação sexual, etnia, condição física, né, que a gente falou agora sobre a diversidade funcional, questões etárias, né, idade, né, evitar etarismo. Então, você tirar do seu vocabulário esses termos, e eu vou usar alguns exemplos aqui, você tornar a sua linguagem inclusiva. Eu vou usar alguns aqui que são mais voltados para linguagem inclusiva para diversidade funcional. Então, frases que são capacitistas, e o capacitismo é o preconceito com relação à pessoa com deficiência,
que as pessoas usam desde sempre, que faz parte do nosso vocabulário. Fingir demência, que mancada que você deu, você está dando uma de João sem braço, você está surdo, você está cego, eu não tenho braço para isso, ou a empresa não tem perna para isso. Então, isso é preconceito. Não judia, tá? Como se o termo judeu fosse um termo depreciativo. A situação está preta, tá? É um termo preconceituoso, porque está remetendo a cor da pele preta como algo preconceituoso. Então, todos esses termos deveriam ser filtrados pelo nosso vocabulário para que a gente não aplique isso numa aula em que, obviamente, a gente vai ter alguma pessoa com diversa e que vai se sentir ofendida. A gente teve anos muito complicados em termos de radicalismo e de extremismo, que trouxe à tona todas essas questões raciais, questões de gênero, né? Se usou muito o tal do mimimi, então, isso é mimimi. Mas nós estamos no século XXI e a gente ainda tem que discutir racismo, tem que discutir capacitismo, tem que discutir transfobia, tá? Então é importante que a gente tenha um linguajar inclusivo. Então, se preocupe bastante na sua maneira de se comunicar com os seus alunos, para que nenhum deles se sinta ofendido, né? E se sinta respeitado. A gente tem um outro termo que se chama linguagem simples. Eu quero um voluntário. Essa imagem que está na tela, o que ela representa? Uma pessoa entrando para dentro de uma porta, de um vão. Exatamente, Saída. exatamente. Podia ser qualquer um dos dois, né? Ou entrando ou saindo, né? Mas ela realmente representa a saída. Aqui a gente está sendo um pouco mais didático. É quase que a mesma imagem, o vermelho sair e o verde entrar. E aqui a gente está sendo 100% didático. Além do ícone, você usou o texto, entrar ou sair. E isso no seu sistema também é importante. Na sua aula também é importante. Não acredite que todos os símbolos são óbvios para todos. E eu vou dar um exemplo. A pessoa com autismo é uma pessoa que não entende analogias, né? A maioria delas, é claro, e você precisa ser literal nos seus ensinamentos, tá? Então, se vai usar um ícone, use também o texto. Então, isso faz parte da linguagem simples e também da linguagem inclusiva. Então, olha a diferença. Isso, né? Que eu também pensei que era entrar e buscando a imagem era de sair. E aí eu achei essa imagem e aí eu evoluí e adaptei para essa imagem. Então, isso faz parte da linguagem simples. Como eu posso transmitir imagem de forma simples? Planejar e redigir, né? Texto com informações claras e compreensíveis. Quanto mais objetivo a gente for da mensagem, melhor. O tom sempre cordial e respeitoso. Dividir os textos em parágrafos curtos, né? E marcadores para a gente determinar tópico e separar as informações. Tá? Frases curtas, né, em ordem direta. Vamos usar o conceito da audiodescrição. Primeiro o sujeito, né? E aí depois o verbo, o complemento e com voz ativa. Usar palavras conhecidas, né? Então, quanto mais claro, hoje há uma mobilização em prol dessa linguagem simples de evitar o juridiquês.
de evitar misturar inglês com português. Infelizmente, na tecnologia, isso é quase impossível. Tem muitos termos do desenvolvimento que não tem nem tradução, né? Termos de tecnologia que não tem nem tradução. Então, a gente é obrigado, sim, a misturar. Mas entenda que você precisa ser didático. E eu vou dar um exemplo de uma situação. Uma vez eu estava assistindo uma aula de um dos professores do Serratec e ele falava assim, ó, pega esse cara aqui, né? E esse cara aqui era um elemento qualquer, que para ele, para muitas pessoas, isso era muito óbvio, que aquele cara era aquele elemento. A pessoa com autismo não vai entender aquele cara como um elemento, tá? Então, ele precisaria ser mais objetivo e mais direto nesse texto, tá? É, abreviaturas, evitar usar abreviatura, a não ser que você já explique o que aquilo significa. E em sistema também se tem muito, né? Para ensinar desenvolvimento também se usa muito abreviatura, né? Evitar sequência de substantivos abstratos, né? Que não dizem nada. Aquilo que está ali, por exemplo, a gente precisa ser mais direto. É, preferir verbo em vez de substantivo, substantivos formados a partir de verbos, né? Usar elementos visuais, ícones, né? Infográficos, fotografias para complementar e reforçar a mensagem com o texto, que foi o que eu fiz anteriormente, né? Testar a facilidade da leitura com outras pessoas. Então, é importante que a gente teste a nossa mensagem com outras pessoas, né? E aqui é uma observação: esse conceito de linguagem simples é um conceito do governo federal, né? Foi trazido para cá há pouco tempo, mas já está dentro de um conceito que se chama COGA, e o conceito COGA, que remete para o cognitivo, é você transmitir a sua mensagem para que qualquer pessoa, né, é, TDAH, autismo, compreenda a sua mensagem. Então, o texto tem que ser o que a gente chama de linguagem simples. Eu vou parar o compartilhamento um minutinho, deixa eu voltar aqui. Pô, é ruim você ficar falando olhando para a tela, você já está sozinho no lugar e só olhando para a tela. Pelo menos ver algumas expressões, dá uma humanizada, a gente dá uma respirada. Mas estamos aqui contigo. Estamos aqui, né? Então, o pior é que se vocês tivessem caído, se eu tivesse caído e eu estivesse falando sozinho aqui, eu nem ia saber. Bom, todos esses conceitos que eu trouxe agora para vocês, são conceitos inclusivos. Eu nem gosto da palavra inclusão. Eu acho que se caísse um marciano aqui na Terra hoje, a gente ia precisar incluir esse indivíduo. Como a gente está falando de pessoas, como a gente está falando de alunos, e a gente recebeu aí no Serratec talvez um dos maiores números de inscrição de pessoas diversas até agora, de todos os ciclos, né? O que me deixa muito feliz, né? Eu acho que deixa, obviamente, o Serratec também muito feliz, é sinal de que vocês, como professores e como mentores, têm feito um excelente papel, assim como o próprio Serratec na sua estruturação. Mas é importante que a gente faça esse alinhamento e revisite esse tema em toda e qualquer oportunidade. Então, eu vou pedir uma participação de vocês aqui. Eu queria que levantasse a mão quem tem alguém com deficiência na família ou algum amigo. Cecília? Só Cecília? Maiara. Procurando onde eu levantava a É, mão aqui. reactions, põe a mãozinha para cima. Wagner, Débora, Wagner. Caramba, esse sobrenome da Maiara é conhecido, né, Cecília? Não conheço, não. Não? Não. Tá.
Porque se fosse o meu, que todo mundo tem, que é Souza, né? Também tem. Não fica triste, não. A gente pode ser amigos. Eu Também tem. também tenho. Realmente, Souza tá famoso, né? É Souza e Silva, né? Quase todo mundo tem. Quase todo mundo tem. Então vamos começar por você, vai, Mayara. É, é, se sente confortável em dizer quem que, Aham. quem que é e o que tem? A minha melhor amiga tem AMI. Tem? AMI. Ametrofia Medula muscular. espinhal. Não. Espinhal. Isso, espinhal. Isso. Nunca lembro a sigla. É, E uma doença, é. uma doença rara, né? Que vai debilitando, leva primeiro para a cadeira de rodas. Ela já nasceu com, então ela nem chegou a andar. Ela anda de cadeira de roda desde sempre. Eu conheço ela desde que a gente tem 6 ou 7 anos. Tem bastante tempo. Rafael, pode compartilhar com a gente? Oi, posso sim. Tem a avó da minha esposa, ela tem deficiência visual, hoje ela não enxerga e também convive direto com a gente. Ela foi perdendo a visão, é isso, Rafael? Ela perdeu por conta da diabetes. Tá. Débora? Eu tenho uma amiga que nasceu cega, tenho outro, enfim, amigos professores próximos, né? Também cegos, só que foram perdendo a visão. Tenho amigos, colegas de faculdade surdos, cegos, surdos e baixa visão. Tá, O surdo mudo eu já tive contato, mas não são pessoas próximas, né? tá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. As pessoas que não falam, Débora, é porque não aprenderam. O termo surdo-mudo, ele se refere a um surdo que não é oralizado. Na prática, todo surdo é capaz de falar, desde que ele tenha a oportunidade de aprender. A não ser Sim. que ele tenha um problema em corda vocal ou algo cognitivo mais grave, e aí ele não vai falar. Senão o termo surdo-mudo ele foi cunhado de uma maneira, uma percepção equivocada da sociedade. E esses amigos surdos são oralizados ou não? Os surdos são. Então, Uhum. se comunicam por língua brasileira de sinais ou não? Sim. Legal. E você sabe alguma coisa? Sabe algum sinal? Sei alguns. Eu já fui, eles já me deram um sinal também na época. Legal. E os cegos, eles usam computador e celular? Usam tudo. Muito melhor que a gente. É, legal. Faltou alguém aí? Todo mundo se manifestou já. Vou Bom, eu. Minha mãe, ela tem baixa visão, ela fez aquela cirurgia de colocação de lente interna no olho no grau máximo possível e precisa de óculos para conseguir enxergar, não normal, mas para conseguir pelo menos enxergar, ler e coisa. legal. E ela tá usando o normal, celular, televisão? Dependendo das coisas, eu inclusive tive que, na época, ela me pediu aumentar o tamanho de fonte do celular, televisão, dependendo se fosse algo legendado, ela já não vê. Ela costuma ficar muito perto de tela para poder enxergar, esse tipo de coisa. Bom, o trabalho também é preparar pessoas para criarem produtos para sua mãe, hein, cara. É, Isso aí. eu acho que essa a gente precisa exercitar a tal da empatia, né? E é muito mais fácil a gente compreender o que a gente está fazendo aqui hoje quando a gente tem alguém próximo, alguém da família, porque sabe das dificuldades que essas pessoas têm.
Então, a gente está falando aqui de questões comunicacionais, né, de manter a parte comunicacional o mais democrática possível, né? Eu vou abrir um parênteses, isso é lei, tá? E eu vou dar alguns números para vocês. De todos os sites no mundo, e são milhões de sites, 0,89% dos sites têm recursos de acessibilidade que funcionam e que foram testados e que resolvem a questão de quem é cego, quem tem baixa visão. No Brasil é 0,46%, menos de 0,5%. Os alunos que vão sair do Serratec vão, vão produzir soluções web e mobile, né? E eles são orientados desde o primeiro dia a, a aplicarem os recursos de acessibilidade. Então, é importante que vocês também conheçam esses recursos de acessibilidade para colocar no conteúdo de vocês. Tá? Então, esse conteúdo, principalmente se for um conteúdo que vá para um repositório, se o aluno não tiver oportunidade de ver naquele momento, de acompanhar naquele momento, de ver não, né? Mas de acompanhar no momento em loco, se ele for acessado posteriormente, ele tem que estar acessível. A gente tem um guia de orientações, né, numa pasta, e eu me coloco também à disposição de qualquer um de vocês para a gente olhar o conteúdo de vocês e tentar deixar ele o mais acessível possível. Fala, Cecília. Quero aproveitar a oportunidade, Valmir, que a gente leva para os residentes uma palestra, né, de acessibilidade que o Valmir faz. A gente realiza atividades de consultoria para os agilistas que intermediam o projeto aplicado. Eles fazem oficina de acessibilidade, então a gente tem cada vez mais levado conteúdo desde o início para que os desenvolvedores apliquem a acessibilidade nos trabalhos. Mas aproveitando esse momento aqui com os docentes, queria pedir que vocês fizessem o mesmo nos trabalhos das disciplinas, né? Então, cada disciplina tem um trabalho final. Exijam deles o trabalho com acessibilidade, na medida do que for possível, do que eles já tiverem aprendido para ser desenvolvido, né? Mas não vamos deixar para só aplicar no projeto final, porque senão é só porque o Serratec está pedindo, só porque é um pedido, e não é isso que a gente quer que eles aprendam a ser desenvolvedores com a consciência de que aquilo é preciso, independente se a empresa quer, se o Serratec quer, se alguém quer ou se alguém não quer. É lei e é importante, né, que eles saiam do Serratec desenvolvendo para todas as pessoas. Então, professores, eu queria muito que vocês estimulassem isso dentro da sala de aula, dentro das disciplinas, e não esperasse o projeto aplicado para isso ser colocado em prática. Perfeito, Cecília. É importante também, gente, a gente entender que a gente precisa exercitar a questão da acessibilidade. Adaptar um espaço com acessibilidade não é simples, mas construir um conteúdo ou um espaço com acessibilidade, sim. Então, suponha que se eu fosse um arquiteto, eu ia construir uma casa. Se eu pegar uma casa pronta, para eu alargar as portas, para eu adaptar banheiro, é muito mais difícil. Para eu construir essa casa do zero, sem degrau, é mais simples. E o conteúdo didático é a mesma coisa. Então, pegar o conteúdo de vocês e trazer acessibilidade para eles é um pouco mais delicado, mas eu me coloco à disposição de todos para a gente rever conteúdo por conteúdo e fazer os ajustes que forem necessários. E a gente precisa entender, por mais que não haja em nossa turma ninguém com diversidade funcional, a gente precisa exercitar, porque senão a gente não vai ter essa prática default, para que num outro momento a gente consiga trabalhar com todo mundo. Queria abrir para a gente, para perguntas, para dúvidas, queria que a gente debatesse algumas questões. Se ficou claro o conceito de linguagem inclusiva, linguagem simples, e eu vou, de novo, abrir um parênteses para a questão da linguagem neutra. Eu não estou fazendo apologia para a gente mudar o português.
Eu não uso todes, né? Mas eu tento não ser machista e se eu tenho possibilidade de tirar o termo masculino, eu tiro o termo masculino. Então, eu não uso bem-vindo, eu uso boas-vindas e por aí vai. Então, é importante que a gente tenha esse, esse conceito de democratização de conteúdo e isso também é ser inclusivo. O Wagner ainda está com a mão levantada. Quer perguntar ou ainda é da... Na verdade, como abriu para perguntas e questões, na verdade, é só um comentário eu fui ex-aluno do Serra Tech e também já fui agilista. E Uhum. essa situação de começar, realmente de já começar inclusivo, é muito mais fácil do que você ter que adaptar para a inclusão posteriormente. Na, na época que eu fui agilista, isso aí economizou o tempo do pessoal demais. Demais. Não economizou, né? Facilitou para eles demais já ter começado desde o início, inclusive, ao invés de fazer o que tinha que fazer e para a última hora deixar para incluir as questões de acessibilidade que são requisitos, né? Não só na questão de prova, mas de prova de trabalho e tudo mais, mas já é muito mais fácil começar, inclusive, desde o início. Perfeito, Wagner. Sabe o que é importante também? A tecnologia, ela trouxe alguns conceitos, né, que a gente usa até hoje, né, que é metodologia Scrum, desenvolvimento ágil, né, é, e às vezes, em função da pressa que a gente tem para fazer alguma coisa, a gente deixa de seguir padrões que facilitariam a vida do outro. Então, quando você faz um código comentado, você está fazendo com que, se amanhã depois uma terceira pessoa for mexer no seu código, ele consiga facilmente entender o que você estava propondo ali naquela linha de código. Então, é importante a gente entender que, no caso da acessibilidade, ele não é só trabalho do front-end, tá? É trabalho também do back-end. Então, você nomear os botões, né? Nomear os elementos, no caso do front-end, aplicar o contraste de cor correto, aplicar o tamanho do fonte correto, né? Então, tudo isso é fundamental. E isso é uma construção, né? Uma construção que tem que ser feita aí. É, eu vou fazer vou contar um segredinho para vocês. Eu detesto o termo full stack, né? Quando alguém me fala assim, eu sou full stack, eu fico pensando, pô, mas será que o cara é bom em tudo? Será que ele é bom no banco de dados? Será que ele é bom no front-end? Será que ele é bom no API? Então, no meu time não tem full stack. Eu entendo que o Serratec ensina, eu acho bom ensinar, mas eu acho bom você se especializar numa determinada área, porque é um mercado enorme. Então, me dá um pouco de arrepio quando a gente fala que é full stack, pode ficar tranquilo que faz tudo. E aí o faz tudo tem que ser muito bom. No autismo, a gente tem uma questão que se chama hiperfoco, tá? Então, o autismo traz uma série de pessoas que são superdotadas. É um cara que vai sentar no computador e como é só ele, o computador, não tem muito possibilidade de perturbar, né? De perder o foco, é um cara que rende muito. Eu tinha um desenvolvedor autista que era impressionante a capacidade dele de produção de linha de código, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar. Muito boa a sua colocação, Wagner. Eu fico muito feliz sabendo que você já passou por várias etapas no Serratec e está aí até hoje. Isso é um bom sinal, né? O Serratec faz um bom trabalho, sim, e é muito gratificante você ver a turma se formar e entregar projetos belos assim. É bem gratificante. Legal que você já passou por todas as áreas, você sabe bem como é que funciona a história. Acho que vai ser o quinto ou sexto período já que eu acompanho, seja como aluno, seja como incentivador. Daqui a pouco os caras vão colocar uma plaquinha nas suas costas, patrimônio tombado do programa de tendência de software. Mais alguém, gente? Alguma observação, alguma pergunta?
Valmir, Colares, tudo bem, meu Ô, amigo? chefe, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Tu chegou a dar uma olhada nos projetos dessa última residência aí, cara? Cara, olha, eu vou te falar, eu vi, eu acompanhei alguns, né, Colares, porque a gente fez um trabalho de mentoria, né? Mas Aham. infelizmente eu não consegui participar do encerramento, cara. Eu fiquei procurando o link, não achei o link, aí tinha umas outras coisinhas para resolver. Mas o que eu te garanto é que a participação dos POs e dos Scrum Masters, dos desenvolvedores, a interação que a gente teve durante o ciclo foi uma coisa surpreendente, Colares. Eu fiquei muito feliz porque eles vinham buscar informação toda hora. Mas conta para mim, você como coordenador aí, como é que foi essa história? Qual foi a sua percepção, vai? Rapaz, olha, eu acho que você ia ficar muito mais feliz, porque a interação dessa vez ela foi muito intensa, como você falou, né? E assim, em praticamente todos os projetos aí tinha a questão da acessibilidade, foi uma coisa que fluiu muito bem. E assim, praticamente eu acho que foi uma das residências, se não foi a residência que teve a maior incidência de participação e colocação, né, inclusão nos códigos, a questão da acessibilidade, viu? Foi gritante, assim, foi visível, todos os projetos tinham, né? Então foi bem legal, foi bem legal. A gente até ressaltou no dia da reunião lá que essa foi uma das vezes que a gente mais viu isso ser incluído assim nos projetos. Foi muito bom, viu? Cara, Baita trabalho. meu, você me deixa com os olhos cheios de lágrimas, cara. Valmir. O primeiro dia que eu conversei com os meninos, dois grupos chegaram para mim e falaram assim: a gente não vai pôr acessibilidade porque o cliente falou que não precisa. E, cara, isso acendeu um alerta em mim. Eu falei: caramba, e agora? Como é que a gente vai reverter isso? E aí eu acho que todo o desenho do processo e o papel de vocês, é óbvio, fez reverter isso, mas eu fico muito feliz. Eu estava muito preocupado com esse ciclo, Colares, porque é a primeira vez que eu sento com os POs e o Scrum Master e eles trazem, e foram dois ou três grupos que vieram, olha, a gente conversou com o cliente e o cliente falou que não quer acessibilidade, que não precisa. E eu fiquei muito triste na hora, mas que bom, cara, que bom, que notícia boa que você me deu. Que é pena que eu não pude participar, mas agora eu vou olhar. A Cecília vai me dar acesso depois, eu vou fuçar os projetinhos lá. Pode, Cecília? Claro, além disso, Valmir, a Tem um gente fez vídeo, né? questão de passar todos os projetos naquele site que verifica a porcentagem. Desculpa, não sei tecnicamente explicar. É o Access Monitor. Seu Teles fez questão de passar todos eles, pegou todos os relatórios e equipe, todo mundo, né, os alunos, né, bombaram no índice, assim. Então, ele está com os relatórios para te passar também, vai compartilhar com você, vou compartilhar o link do encerramento para você ver ali as apresentações. Todo mundo fazendo questão de mostrar acessibilidade. Foi bom, foi muito bom. Teve um dos grupos que eu estava tocando que eu vi ele justamente fazendo teste página por página para ver se estava ok. E, Isso se aí. não me engano, Valmir, acho que foi, eu tenho quase 100% de certeza que na apresentação foi o projeto do pessoal acho que da Biomob, que botou leitor de tela, que acho que era o único que tinha leitor de tela, eu acho. Que notícia boa. Os meninos foram sensacionais, viu? Mas a gente tem que destacar também, viu? Apesar do bom trabalho dos desenvolvedores, o bom trabalho da equipe de PO Scrum Master. Sim, sem dúvida. Eles fizeram um belo trabalho. Foi muito gratificante, ver o quanto eles se empenharam. Não vou. Foi um engajamento generalizado, Valmir. Isso deu gosto de ver, porque às vezes a gente vê, né? Alguns vão seguindo no caminho, aí outros não. Tem essa questão que você falou que às vezes o cliente não quer, né? Não faço questão. E aí, eu não vou querer e tal. E aí, às vezes, uns alunos acabam deixando isso de lado porque tem outras coisas, entre aspas, mais importantes para fazer, né? Entre aspas, porque na verdade não são, né? São tão importantes quanto. E aí, dessa vez, foi assim, realmente teve uma participação generalizada, desde
os projetos já nasceram, né? Já foram concebidos ali pensando com isso, né? Então, mudando a mentalidade em todos os agentes, né, que cumprem seus papéis no projeto, isso aí tende a crescer muito e é muito importante, muito legal ver isso acontecer. Legal, cara. Eu acho que a gente. Eu sou um cara que não esqueço. Eu não esqueço das pessoas. Cariús e Thaís têm muita responsabilidade em tudo isso, cara. Desde o primeiro dia, eles compraram essa questão da acessibilidade, trouxeram para dentro do programa de residência de software, abraçaram. Eu tô cansado de escutar, o Colares, os caras chegarem para mim e eu explicar sobre acessibilidade e o cara falar para mim assim, quanto que minha empresa vai ganhar mais se eu colocar de acessibilidade? Quanto eu vou faturar mais? Né? Nossa, que ridículo. Não vale a pena nem responder, né, Valmir? Dá vontade. Que dó, né? É triste isso, mas eu já ouvi muito isso, cara. Sabe o que eu queria, Cecília? Eu queria que a gente vocês passassem aquele último videozinho ali. Tem um videozinho, Vamos né? passar. Pamela, consegue aí ou quer que eu passe? Antes de passar, já vai ajeitando para passar, só vou dar uma explicação. A gente tem. Eu trabalho com 3 tipos de acessibilidade: acessibilidade arquitetônica, né, que é você adaptar o espaço, acessibilidade digital ou comunicacional, né, e acessibilidade atitudinal. E esse vídeo é sobre acessibilidade atitudinal. É uma piadinha, tá? Mas serve para reflexão. Tá aparecendo? Tá. Assim. Tá, só tem que botar em modo de apresentação. Boa tarde, posso te ajudar? Eita, é surdo. Qual pão você quer? Qual? Pão. Pão. Qual que você quer? Pão. Esse mesmo? Mas qual o tamanho? 15 ou 30? Gente, alguém sabe falar com surdo aqui? Eu tô perdido. Opa, surdo, deixa comigo. Você sabe falar com surdo? Sei, bom, claro, vamos. Ele já escolheu o pão, eu quero saber se é de 15 ou 30. O pão, o tamanho, é o de 15, o pequenininho, ou de 30, o maiorzinho, qual que você quer? Ó, 15, ok, 15, aqui. Dentro do pão, dentro. O quê? Ok. Você entendeu o que ele falou? Entendi, atum. Caraca. O lanche, você quer quente ou frio? Frio, ok. Lanche frio, ele quer frio mesmo. Salada, quer salada? Gosta de salada? Tudo, bota tudo, salada, tudo. Ele quer tudo. Molho. Ok. Você entendeu? Claro que entendi. Barbecue. Prontinho. Aqui seu lanche, moço. Vem pra cá, pode vir aqui, ó. Aqui, viu? Você vai pagar em dinheiro ou cartão? Aqui, ó, em dinheiro. Vai pagar em dinheiro? Cartão? É cartão? Você vai pagar cartão? Cheque. Dinheiro, cartão, cheque. Deu 13 reais. 13. Ó, é seu. Pode deixar que eu pago, tá? Eu vou pagar, pode deixar. É pra você, tá? De nada. Pode ir embora, viu? De nada. O que tem?
ajudar? Eita. Uma brincadeirinha, mas é óbvio que o importante é a gente entender que a gente precisa se fazer compreender, e foi o que o atendente fez. E vocês, como professores e como monitores, vocês precisam transmitir a informação da forma mais clara possível e entendendo. É importante, Cecília, que a gente consiga internamente fazer uma identificação das pessoas diversas para a gente Uhum, apoiar e fazer uhum, um mapeamento das dificuldades, tá? uhum, Durante o processo seletivo já surgiram, né? A Mari, que trabalha comigo, que me ajudou a fazer o contato com as pessoas no processo seletivo, ela recebeu diversas solicitações. E uhum. solicitações que aparentemente eram simples, né? E que são simples e óbvias para nós, podem não ser simples e óbvias para Sem quem, dúvida, para quem tem autismo, para quem é cego ou para quem é surdo. É, sem dúvida. A gente já fez alguma coisa, né? Isso que o Valmir está comentando, a gente já começou lá no processo seletivo, a gente foi conversando com esses candidatos, alguns a Biomob fez contato, alguns fui eu que fiz, e a gente foi já identificando no processo seletivo se existia alguma barreira nas nossas provas, nos nossos meios de comunicação com eles, né? Fomos tirando essas barreiras, tanto que acredito que conseguimos, porque todos conseguiram ir até as etapas, né, finais. Hoje a gente tem 12 alunos. Valmir, eu preciso te atualizar porque eu te passei 13. Um decidiu não fazer nesse momento, não, nenhuma questão de barreira, né, por conta da diversidade dele, mas declinou. E aí a gente está com 12 alunos, então, em processo de matrícula. Eu ainda não sei em que turma vai ficar com qual professor, mas isso a gente avisa aos professores de lógica, que é a primeira disciplina antes de começar as aulas, e as disciplinas seguintes a gente vai comunicando na reunião entre disciplinas que a gente tem, né? Então, todos eles têm acesso à lista dos alunos, dentro dos alunos, quais são os que têm diversidade funcional, qual é a diversidade e possível recurso que seja necessário. E aí a gente já teve uma reunião geral de professores, e lá eu já antecipei que, a princípio, nenhum precisará de grandes ferramentas, assim, nada muito fora do que a gente já tem de recurso, diferente do que foi no outro ciclo, né? Que a gente tinha uma pessoa surda e precisávamos usar plataformas com legenda, precisamos de intérprete de Libra, a gente precisou se reinventar, né? A gente aqui, né? Não a pessoa. Então, nesse parece que não vai haver tantos recursos diferentes, mas a gente está ainda acompanhando, né? O Senai vai fazer uma etapa que eles chamam de entrevista de anamnese, que é uma conversa com todos esses alunos, com uma assistente social, que aí ela vai sozinha com aquele aluno para ele ficar bem à vontade, retificar ou ratificar essa informação que eles vêm passando para a gente de que não precisam de nenhum recurso. Se isso realmente né, se concretizar, os professores vão ter a lista dos alunos e as suas diversidades e os pontos de atenção, né? Eu falei ontem que nós tínhamos ontem não, no dia da reunião dos professores, que a gente tinha pessoas com deficiência física que declararam que não precisava de nada. Temos alunos com declaração de que eles têm TDAH, e aí eles falam um pouco sobre déficit de atenção e hiperatividade, eles mesmos que estão trazendo isso para a gente, tá? Ou está escrito também no laudo, tem as duas informações. Temos pessoas que se declararam autistas, com alguma dificuldade de interação social, e aí nesse ponto eu até trago o que a maioria levantou naquele formulário que eu perguntei, né? Quais foram os desafios do ciclo passado? E a gente teve muitos que contribuíram falando, olha, eu não sei se eu não consegui ter certeza se o aluno estava aprendendo, porque ele tinha
ele era autista e tinha uma dificuldade de socialização, não ligava a câmera, não falava, não perguntava. E aí eu fiquei em dúvida: será que essa pessoa está aprendendo? Será que esse aluno está aprendendo? Não está aprendendo? Poderia ter chamado ele, por favor, fala aí comigo, liga a câmera. Ou será que eu, né, estaria forçando ele numa coisa que ele já tinha apresentado para a gente que era uma dificuldade? Então, alguns professores tiveram esse desafio, né, com pessoas com autismo. E aí, antes, realmente, de você aproveitar esse gancho, a gente vai ter uma pessoa também com deficiência visual, falei certo? Mas que ela está dizendo que não precisa de nenhum recurso, o óculos e as próprias ferramentas do equipamento dela são suficientes. Mas é isso, mas a gente passa com detalhes para vocês na lista dos alunos, tá? Perfeito. Você falou de 12 de um universo de quantos? Falei o quê? São 12 pessoas e quantos são total? 148 alunos. Olha aí, que beleza, né? Quase 10% dos alunos, né? É Isso, uma marca histórica, viu? sim. Vamos subir cada vez mais isso aí. Que bom, fico muito feliz. Bom, com relação ao autismo, eu acho que a primeira questão comportamental que a gente tem que entender para qualquer tipo de deficiência o primeiro, qualquer tipo de interação que vocês fizerem com os alunos, faça primeiro no privado. Pergunte para ele no privado se ele se sente à vontade e se ele precisa de algum tipo de auxílio, e deixe que ele se manifeste qual é o tipo de auxílio que ele tem. Lembrando que no caso do autismo, provavelmente a gente tem um nível, vocês vão ter nível de suporte 1 ou 2 no máximo, né? O nível de suporte 3 não é nem verbal, mas essa questão da interação social é comum, né? Mesmo no nível de suporte 1, mas que não impede que ele tenha uma performance, um aprendizado. Mas eu acho que cabe sim para a gente chamar no paralelo toda vez que tiver dúvida. A questão da deficiência física, se não forem membros superiores, não vai afetar muita coisa, mas tem gente que às vezes tem. Por exemplo, a gente tem um caso, né, o Breno tem PC e ele navega com uma mão só. Então ele faz tudo com uma mão só, né? Então ele tem mesmo sendo só quer dizer, no caso dele ele é hemiplégico, né? Metade do corpo dele é paralisado, que é o lado direito. Ele tem o que a gente chama de mobilidade reduzida, então ele precisa dessa navegação tabeada, precisa desses recursos. A gente tem 3 pessoas com deficiência física, uma membro inferior e 2 membros superior. Então, tem Tá, 2 que é braço, mão e antebraço. tá. Outra coisa que é importante a gente entender, a gente já está falando aí de um grupo de pessoas, Cecília, que já se formou, então, que já tem aí na vida dele as adaptações Uhum. que a vida impôs para ele. Então, ele já tem aí toda uma estrutura criada para ele poder desenvolver o trabalho. Então, é importante a gente entender que agora o nosso papel é só a gente trabalhar a questão do conteúdo. Então, a gente se preocupar com o conteúdo para que esse conteúdo seja passado da melhor forma possível. É a questão dos recursos, Cília, pode ficar tranquila que sempre as pessoas... O cego já tem o seu leitor de tela, né? A pessoa com mobilidade reduzida ou com algum problema, ele já tem uma adaptação no mouse, enfim. Então, isso daí talvez seja a questão mais simples. A parte de hardware, eu acho que é a parte mais simples, pode ficar tranquila, tá? Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma interação? Com relação a nível de suporte 1 e 2, isso costuma ficar na planilha ou só é declarado ah, lá na planilha indicando que a pessoa tem a questão do autismo e precisa de algum acompanhamento? Ô, Wagner, eu não sei qual é o modus operandi que a gente vai adotar, mas a gente precisa entender que a questão da deficiência no Brasil, ela sempre é autodeclarável, tá? Então você sempre vai precisar se manifestar, mesmo quando a deficiência é física, né? Isso é autodeclarável. Então, Uhum.
é importante a gente entender que esse cara ele vai ter que se manifestar e falar em algum momento. E a gente tem um problema no país que é o medo do preconceito, tá? Uhum. Então, algumas pessoas nem se declaram com medo de sofrer algum tipo de preconceito. E em empresa isso é muito comum. Às vezes o cara vai trabalhar na empresa, ele tem uma deficiência, mas ele não declara porque ele tem medo que isso vai impedir que ele ascenda na empresa, né? Então, talvez a gente precise criar algum tipo de integração com vocês, porque não necessariamente esse cara precisa se carimbar para que as outras pessoas do grupo dele saibam que ele tem a deficiência ou não. A gente tem uma ferramenta, Valmir, que fica só entre os professores, que é a planilha de divisão de grupos. Então, a gente ali tem uma planilha com 4 abas, porque são 4 turmas, a lista do nome de todos os alunos, e a gente tem uma coluninha onde a gente coloca se a pessoa tem diversidade funcional ou não. E aí, no ciclo passado, eu acho que a gente não tinha muitos detalhes, e a gente que na hora da reunião ia falando, mas dá para colocar, por ser um documento interno nosso, né, que não é divulgado, fica só entre os professores, a gente coloca ali a diversidade e qual recurso que precisa. Como a gente fez no ciclo passado com o Cássio, a gente tinha lá a diversidade, né, a deficiência auditiva e falava lá, intérprete de Libra, sempre reunião no meeting, né, e a gente tinha essas informações, algumas escritas, outras tratadas lá verbalmente na reunião. Então, os monitores não preenchem, mas têm acesso à planilha, podem consultar sempre que precisar. E os professores que preenchem também têm acesso, então todo mundo vai ter acesso, está na descrição do grupo de WhatsApp de vocês, da disciplina de vocês. Então, vocês vão ter acesso ali e vão saber quem são as pessoas. Então, né, conforme forem chegando para vocês, você já sabe, esse rapaz aqui pode ser assim, ou essa pessoa pode estar assim, e aí você já recebe com alguma informação prévia. Essa questão do Cássio auxiliou muito, porque no semestre passado eu fui monitor da turma dele. Né? Então desde o dia 1 já tinha essa sinalização, então a gente já foi direto para a turma do Meet, a própria turma também já ia ter. auxiliou e não tive problema nenhum de me comunicar com ele lá. Foi muito importante essa sinalização. Que bom. Então, ela vai permanecer. A gente só ainda não tem a divulgação porque eles estão na fase de matrícula, então ainda não sei em que turma cada um está ficando. Então, assim que a gente souber, a gente disponibiliza lá e atualiza com os dados deles, tá? Até com a anamnese que o Senai vai fazer também, porque pode trazer mais algum detalhe que eles não ficaram confortáveis de declarar num processo seletivo, com essa preocupação que o Valmir trouxe, né? Às vezes as pessoas acham que podem ser prejudicadas por conta disso, e elas podem não ter conseguido ficar à vontade durante um processo seletivo, mas depois que já está ali garantido, estou matriculado, depende de mim agora estudar, pode ser que apareça mais alguma coisa, que é essa última etapa que o Senai faz, aí a gente complementa lá também. Legal. Eu estou preparando um material para uma empresa que é o que evitar, né? E como se comportar em alguns casos. Depois eu vou compartilhar aqui, a gente compartilha com os monitores, Legal. principalmente voltado para nomenclatura, só para a gente não pra evitar situações constrangedoras que acontecem, é natural que vão acontecer, mas eu acho que toda essa preocupação, a maneira com que o Serratec tem olhado, está mitigando muito esses riscos. Eu acho que a gente corre pouco risco da maneira com que o Serratec conduz. Eu acho que ia ser muito bom esse documento. Quando eu era aluna, né, no semestre passado, teve uma brincadeira que a professora fez, tadinha, ela não sabia, né? Mas foi uma brincadeira que ela estava fazendo, e aí eu acho que era. Eu não lembro direito, mas tinha a ver com orientação sexual. O rapaz que ela estava fazendo brincadeira não sentia atração por mulheres, e ela estava o tempo todo falando: Ah, mas e a sua namorada? Mas e a sua namorada? Aí ele, tipo. Ele ficou sem graça, e ao mesmo tempo a gente ficou, professora, vamos mudar de assunto, não sei o quê. E aí ela não se ligou, tadinha, mas assim, gerou uma situação. Ele achou graça, então assim, foi menos pior, mas é legal a gente ter um norte, né? Porque às vezes a gente leva na brincadeira e a pessoa se ofende, né? Legal. É bom, isso é uma linha muito tênue, né, Mayara? A gente precisa filtrar. Acho que se a gente
tomar esses cuidados, né? Essa cartilha fica pronta semana que vem, eu já compartilho. E também, de novo, quero me colocar à disposição, quando vocês já tiverem com as turmas na mão e tiverem alguma dúvida, pode trocar, pode disponibilizar meu contato para eles e vamos trocando, porque a gente está num processo em construção. Esse tema é um tema relativamente novo, né? Ele veio à tona nos últimos anos, mas é importante a gente entender que já existe uma legislação a respeito. Existe, inclusive, uma legislação que obriga a acessibilidade, né? Não é só que orienta, que obriga. Então, a gente está falando aí da real democracia. Cecília, da minha parte já foi. Se vocês tiverem mais alguma coisa, estou à disposição. Mas Obrigada, Valmir. Mais alguém? Alguém quer aproveitar e tirar mais alguma dúvida que consiga lembrar agora nesse momento? Então, só agradecer. Agradecer por todos vocês estarem aqui, agradecer por vocês trazerem esse valor também no dia a dia de vocês, na prática da aula. Agradecer ao Valmir por compartilhar o conhecimento, dedicar um tempo aí para nos ensinar mais um pouquinho. E lembrar novamente o que eu falei no início: a gente não vai saber tudo, a gente vai encontrar alguns desafios no caminho, a comunicação é a melhor ferramenta, vamos, né, a gente chama uns aos outros, a gente envolve o Valmir e vamos fazer o melhor que for possível, tá bom? Todo mundo assinou lista de presença, pessoal? Tá aí no chat. Assina aí, por favor, antes da gente ir, e aí, se puderem, liguem a câmera também para a gente tirar uma fotinho. Botei aí de novo a lista. E aí vão ligando aí para a gente tirar uma foto, por favor. Aí, Bolinha, nem tinha te visto ali. Cheguei no meio do caminho. Eu vi lá no grupo, mas obrigada por ter vindo aí. Vou tirar então, pessoal. Sorriso. Ah, não, peraí, Marcelo, ligando ali a câmera. Peguei. Tô ligando aqui que eu tô. Conseguiu. Mais alguém que falta ligar? Só eu que não vou poder ligar hoje, estou em obra aqui, aí fica complicado. Tá bom, então vamos lá. Foto tirada. Lista preenchida? Então tá bom, gente. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite para todos. Oi, gente, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Tchau, noite, boa noite. tchau. Tchau, tchau.